Ditadura Nunca Mais, a resistência continua. E para começar esse último bloco, eu chamo Leopoldo Paulino, que é da Unidade Popular pelo Socialismo, UP. Por favor, Leopoldo. Companheiros, antes de mais nada, eu quero cumprimentar a companheira Sônia pela brilhante condução que está fazendo dessa plenária. E aproveito para cumprimentá-la também pela forma como vem conduzindo, com muita maestria, a Frente Democrática em Ribeirão Preto. Sobre o 1º de maio, os fatos de Chicago, em 1886, todos conhecem, quando houve uma brutal repressão nos Estados Unidos contra trabalhadores que se manifestavam, e muitos deles foram assassinados. 3 anos depois, em Paris, em homenagem a esses trabalhadores norte-americanos, foi criado e instituído o Dia do Trabalhador, para ser comemorado e relembrado como um dia de luta. Claro que a burguesia tem tentado, durante todos esses anos, tem tentado se apropriar desse dia, dessa data, e inclusive chama de Dia do Trabalho, assim que eles dizem. Durante a ditadura, essa data era comemorada pelos patrões e pelos militares ditadores. Eles instituíram a figura do operário padrão. Quem que era o operário padrão? Havia um concurso dentro das grandes empresas e era escolhido aquele operário que nunca faltou ao serviço, que mesmo doente ele comparecia para dar lucro para o patrão, que era servil, que não participava de sindicato. Então, esse trabalhador, o que mais dava mais valia para a classe patronal, ele era premiado e ele era o operário padrão. Essa é a visão da burguesia. É assim que eles continuam vendo hoje o Dia do Trabalho. Nós não. Nós vemos como um dia do trabalhador, um dia de luta, um dia de relembrar os nossos mártires e de prosseguir na luta, mostrar o quanto ela é necessária, sempre foi, sempre está sendo, sempre será. E particularmente nos dias de hoje, quando temos no Brasil um presidente da República fascista. E o fascismo está, infelizmente, em ascensão em nosso país. Durante a ditadura, vamos dizer, assim que ela começou, assim que houve o golpe militar de 64, a repressão foi brutal contra os trabalhadores, com prisões, assassinatos, intervenções em sindicatos, cassações, muitos líderes sindicais tiveram que fugir para o exílio, e aos poucos o movimento sindical, o movimento operário foi se reorganizando e conseguindo, de uma certa forma, dar um enfrentamento contra a ditadura. Mas o ápice desse movimento, o ápice desse crescimento, foi exatamente o 1º de maio de 1968, quando dirigentes sindicais combativos, a exemplo do José Ibrahim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e militante da VPR, e o companheiro Marquito, da LN, Marco Antônio Braz de Carvalho, que depois foi assassinado pela ditadura. Eu citei esses dois porque foram os principais articuladores do 1º de maio na Praça da Sé. A ditadura montou todo um teatro para fazer a festa, para premiar os operários chamados padrões, para os patrões deles. E esteve comandando a festa o governador nomeado pela ditadura, que não havia sido eleito, Abreu Sodré. E na hora que o governador Sodré vai falar e toma o microfone, houve assim, havia uns 10 mil trabalhadores, mais ou menos, começa a revolta, começa a correria, e inclusive pedras choveram em cima do palanque. Uma delas atingiu a cabeça do governador Abreu Sodré. Sem dúvida foi o ponto alto do movimento operário, nesse ascenso do movimento de massas, que foi o ano de 1968. Claro que depois houve, assim, uma repressão brutal, a história é conhecida, a ditadura continuou intervindo em sindicatos, prendendo e assassinando diversos líderes sindicais do nosso país. O presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo de Diadema era o companheiro da ala vermelha, Derli Carvalho, que foi preso, torturado, e depois saiu da cadeia no sequestro do embaixador suíço. Ele foi trocado, junto com mais 69 presos, a troco da vida do embaixador, que havia sido sequestrado pela guerrilha. Eu passei os anos de exílio depois da minha prisão,
E após o exílio, voltei no regime de semi-clandestinidade. E demorei um pouco para voltar para Ribeirão Preto. E na medida que voltei para cá, comecei a me reintegrar também, em outras frentes de luta, no movimento sindical. Como advogado, eu advoguei para diversos sindicatos e fui advogado da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, a FETAESP. Dentro do trabalho na FETAESP, nós organizamos diversos sindicatos de trabalhadores rurais em Ribeirão Preto, fundamos e passamos a fortalecer aqueles que ainda não estavam conscientes da necessidade da luta, aqueles dirigentes sindicais da região e do próprio Estado que tinham medo ainda de se jogarem no movimento, de se jogarem na luta. E o ponto alto, sem dúvida, dessa movimentação dos trabalhadores rurais foi a greve de Guariba, em maio de 1984. Foi a primeira greve, depois de 68, de trabalhadores, de cortadores de cana aqui da nossa região. É um fato histórico muito conhecido. Eu tive a oportunidade de, juntamente com o companheiro Hélio Neves, que na época pertencia ao Partido Comunista Brasileiro, nós de comandarmos essa greve, juntamente com diversos sindicalistas e diversos outros companheiros, e essa greve levou, assim, os patrões a negociarem. Pela primeira vez, durante ou desde que o golpe militar aconteceu, os patrões sentaram à mesa e houve uma negociação que durou 6 horas e meia. Claro que, como que isso aconteceu? Devido à pressão, né, que o movimento conseguiu fazer. A cana ela tem que ser cortada 24 horas depois que se coloca fogo nela. Essa é a realidade do corte de cana manual. Então, os trabalhadores colocavam fogo nos canaviais, e eu ajudei muito, participei dessas ações, para que em 24 horas a cana fosse cortada. Como eles estavam em greve, a cana não era cortada. Por fim, é claro que eu estou resumindo toda essa situação, por fim, os patrões sentaram para negociar. Do nosso lado, sentei eu e o Hélio Neves na mesa de negociações, do lado patronal, o Roberto Rodrigues, que depois foi ministro da Agricultura, aqui mais tarde no Brasil. E, finalmente, conseguimos, dentro daquele acordo de Guariba, vitórias assim que nunca se pensou em alcançar, nunca o movimento pensou em alcançar, com os trabalhadores cortadores de cana, aí sim, passaram a ser tratados como trabalhadores com dignidade e com respeito, graças à luta e graças à sua força e à sua mobilização. Hoje, eu já disse, e todo mundo disse, esse governo fascista é contra os trabalhadores, está retirando direitos dos trabalhadores em termos de horário de trabalho, de jornada, em termos de aposentadoria, e cada vez mais é necessária a união desses trabalhadores na força, na luta, para que possam enfrentar devidamente o governo fascista, derrubar Bolsonaro e passar a ter os seus direitos garantidos, porque não é isso que pretende esse governo. A luta, companheiros, parabéns, firmes contra o fascismo.